E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje, peguem suas maldições ou seus jutsus ou suas espadas Bankai, porque é tudo muito parecido, na verdade, que hoje nós vamos falar de Jujutsu Kaisen, mais especificamente a segunda temporada. Eu não sei, de novo, a gente volta nisso, eu não sei quem acompanha a gente, eu sinto que muita gente que acompanha a gente aqui é mais recente, né? Mas pra quem não sabe, o Segunda Popular nasceu dentro das lives do Frog, e a gente fez um episódio da primeira temporada de Jujutsu que eu acho que se perdeu, eu não sei onde tá essa porra, talvez esteja em algum lugar na internet ou não, mas a gente falou da primeira temporada, que tipo, falou bastante coisa, mas a gente queria trazer uma discussão mais específica hoje. Então nós vamos falar da segunda temporada, o que já saiu, no caso, do flashback do Gojo e do Geto. Mas é isso, Frog, comenta alguma coisa pra gente começar, assim, seja hoje um dia de nostalgia. Hoje começa um aviso importante, a gente vai falar sobre os 5 primeiros episódios da segunda temporada de Jujutsu. Então spoilers, aviso de spoilers, caso alguém se incomode de ouvir, alguma coisa assim. Mas esse episódio de hoje a gente vai falar sobre coisas interessantes que tem a ver, que talvez ninguém tenha percebido, tem muita coisa legal pra falar. Mas eu sou muito fã de Jujutsu, assim, desde que começou a primeira temporada, eu gostei muito, tô muito hypado pro que tem por vir ainda dessa segunda temporada, então vamos, que hoje vai ser bom. Até pra gente contextualizar, acho que a gente pode partir um pouco daí, né? Primeiro de tudo, assim, o nosso projeto, né? Esse projeto aqui, ele nasce nas lives. Eu e o Frog, a gente sempre falou muito de anime, então a gente resolveu fazer mais lives falando de anime. E aí, um dia chegou a Ana, nossa querida produtora, e falou assim, então, muito bacana, mas tá um lixo, vamos melhorar esse programa. E a gente foi melhorando, né? Depois o Nate chegou pra editar também, como a gente tá aqui hoje com esse grupo. E Jujutsu, a gente tem uns cortes, se não me engano, desse episódio, que a gente gosta muito, pra falar um pouco mais do anime, assim, enfim, agora uma relação até pessoal entre eu e o Frog e esse anime. É um shounen, então é um anime de batalha, de porrada praticamente. Ele lembra muitas coisas que a gente já viu, então ele lembra muito Bleach, lembra um pouco Naruto, mas ele tem a sua especialidade, assim, ele tem os seus pontos fortes. E sendo muito sincero, assim, o Fraga já falamos de outros animes e outras coisas, né? Cara, a primeira temporada pra mim é um anime legal, é um anime de porrada bem feito. O filme eu acho que ele dá uma crescida, assim. E o que eu já vi da segunda, eu falei assim, mano, tem tudo pra ser um dos melhores shounens da atualidade, assim. Pra desbancar outros grandes shounens que eu achava que eram bons, assim, mas com o tempo foram se desgastando, tipo um Boku no Hero da vida, né? Acho que ele cresce muito. E pelo que falam, enfim, eu não leio o mangá, eu sei que o Frog lê outras pessoas. O arco que vai entrar agora, falam que é um dos melhores arcos que tem, que acontece muita coisa boa. E pra quem nunca ouviu falar, né, caiu aqui de paraquedas, é isso, é um mundo de gente que eles são feiticeiros, né, de maldições, então eles usam as maldições pra ter poderes. E o que nós vamos falar hoje especificamente? Eles têm o mestre deles, que é tipo o Kakashi deles, tá? Inclusive ele parece o Kakashi, que é o Satoru Gojo. E logo na primeira temporada a gente conhece o Gojo e conhece o Geto, que é o maior vilão da série, né? O vilão que acompanha aparentemente é o grande vilão da série, o que dá a entender. E aí a gente tem a primeira temporada e no começo da segunda é um flashback. Então são 5 episódios da gente vendo como o Gojo e o Geto eram amigos. Eles eram os melhores amigos quando eles eram jovens, né? Então tem uma relação muito diferente. E justamente como parte da nossa proposta aqui é discutir coisas de esquerda radical, enfim, todo o nosso processo, né? O nosso episódio que eu mais gosto, pra quem não sabe, é o do Homem-Aranha, no Aranhaverso, que eu acho que a gente puxou uma coisa ali que, na minha humilde opinião, eu acho que as pessoas não falaram, e eu gostei muito do que a gente encontrou nesse filme, né? E eu acho que o episódio de hoje é um pouco sobre isso, assim, tipo, ver duas pessoas que você sabe que vão pra caminhos diferentes, porque a gente já sabe um pouco do limiar de pra onde eles vão, né? E você vê eles no passado tendo sonhos, tendo expectativas, tendo objetivos, que na prática eu acho que tem muito a ver com a nossa militância. Eu não sei muito como o Frog vê isso, nessa relação de militância, né? Mas a gente faz essa piada de que, tipo, de jeitos estranhos, eu e ele, a gente lembra um pouco o Gojo e o Geto de formas esquisitas. Eu espero que nenhum de nós vire um genocida, mas a relação que a gente tem entre um e outro, a relação que a gente tem com o nosso processo de militância é muito parecida. Mas enfim, vamos falar um pouco de tudo isso, assim. Eu queria ver o que o Frog tem pra gente começar essa discussão. Esse começo dessa segunda temporada é interessante pra gente ver, porque quando eu fiquei assistindo, conforme ia lançando, eu fiquei muito preso numa visão que era o Gojo e o Geto, eles convivem, são melhores amigos, mas logo no começo, no primeiro episódio, tem uma cena que eles estão jogando basquete, que eles entram em conflito sobre visões de mundo, do papel deles na sociedade. O Geto
uma visão mais de ajudar os fracos, né, de ajudar quem precisa, né, eles são fortes, então eles devem ajudar quem precisa. E o Gojo numa outra linha, tipo, não, mano, não tem essa obrigação moral não, você tá sendo moralista, assim, com isso. E eu fiquei nessa visão, tipo, a relação deles era uma relação de amizade, mas que tinham duas visões distintas, bastante distintas, sobre o mesmo processo. E eu acho que aí é a discussão dos dois. E esse arco, né, de resolução desses dois é sobre isso, é sobre duas visões diferentes sobre o mesmo processo. E eu acho que tem esse paralelo que a gente quer fazer aqui, que pra eles, obviamente, né, a gente tá falando de feiticeiros, de maldições e não sei o quê. Mas se a gente trazer pro nosso contexto de militância, a gente vai ver que isso é bem recorrente. É muito comum a gente ter pessoas próximas, colegas nossos, pessoas próximas a gente, que a nossa relação pode ser muito boa com a pessoa, mas a gente pode ter visões radicalmente diferentes sobre o mesmo processo, né? E eu acho que nesse ponto, o desenvolvimento do Geto é, obviamente, né, o ponto principal, né? Porque afinal ele é o que acaba... A expectativa, inclusive, é você ver como ele se tornou o vilão. Então você entra já na temporada com a expectativa de ver como ele foi se transformando no vilão, né? Como ele saiu de melhor amigo do Gojo pra ser o vilão da série. E aí você vai tendo a construção narrativa de como isso vai acontecendo. É muito legal, acho que tem muita coisa aí pra gente discutir. Não tá nem na nossa pauta, que eu acho que é uma discussão prévia até, que eu acho que o Frog apontou, assim, tipo, nós somos militantes, a gente convive muito, diga-se de passagem, bastante pela internet, mas a gente se vê pessoalmente de vez em quando. E é uma relação complexa, tanto eu e o Frog, mas assim, eu digo você com qualquer outra militância, porque é uma relação afetiva, ao mesmo tempo que, de certa forma, a gente tá trabalhando, ao mesmo tempo que também não é só trabalho, e isso gera muitos conflitos internos ou outras coisas boas também, mas esse ponto do tipo, tem pessoas que você ama, que você acredita, que você apoia na militância, mas que, mano, em algum momento vão ter visões diferentes. No caso, os personagens, eles têm visões, tipo, radicalmente diferentes. E eu acho interessante, principalmente nesse anime, o Gojo e o Geto, que é esse ponto do basquete, que eles estão argumentando enquanto jogam basquete, né? Apesar de eles terem visões radicalmente diferentes, as duas visões deles são baseadas no ego deles. Porque o Gojo fala que isso é uma visão moralista, tipo, mano, foda-se, estamos aqui fazendo um trampo, tipo, pau no cu dos mais fracos, a gente só tá fazendo o que tem que fazer. Mas o Geto também tem uma visão, tipo, mano, a gente é tão foda que a gente tem uma obrigação de ajudar os outros. Mas nos dois casos, eles discordam baseado na ideia de que eles são muito picas, de que eles são muito mais fortes que qualquer outra pessoa, e eles sabem que eles são fortes. Ficar protegendo os mais fracos dá uma canseira. Fala sério! Sobrevivência dos mais fracos. Essa é a constituição correta da sociedade. Ajudamos os fracos e subjugamos os fortes. Todo o reforço deles, tudo em volta deles reforça como as pessoas são medíocres perto deles. E isso é uma discussão que eu acho que dá vários programas em outras instâncias, assim. Mas principalmente quando a gente fala da soberana, quando a gente... Militância como um todo, a soberana é um dos pontos sobre isso. Quando a gente fala de ego, é uma discussão muito ampla, porque a gente tá aqui se expondo. Não sempre você tem que se expor para estar na militância, mas a militância, em vários casos, você se expõe e as pessoas esperam algo de você, tá ligado? Você gostando ou não. E, na verdade, até se você não se expor, né? Mesmo dentro de um partido, de um coletivo, conforme você faz coisas e você mostra a sua competência e você mostra que você é capaz, as pessoas esperam algo de você. E tanto a visão do Gojo quanto o Geto é problemática nisso, tanto de você cagar pra isso, e o Gojo ele é o 100% babaca, né, tipo, mano, foda-se, tá ligado, eu sou o cara mais forte, eu não me importo com nada, e o Geto tem uma visão de diminuir os outros à volta dele com uma visão meio de otimismo de diminuído, tipo, mano, todo mundo é um lixo, todo mundo é fraco e a gente tem que ajudar, né, mas essa discussão da gente se ver acima das pessoas numa militância, que é algo muito comum que acontece, é muito difícil trabalhar o ego, porque a militância ao mesmo tempo é um ambiente onde a gente tenta se cercar de pessoas que concordam com a gente, quando a gente discorda demais, a gente muda de grupo ou muda de tática, né? Mas quando tem pessoas muito próximas e muita gente que tende a concordar com a gente, é isso, tipo, talvez tenham mais teoria sobre isso, eu leria mais sobre isso, mas o ego no nosso processo trabalhista e no nosso processo de militância é uma pira muito difícil de entender, muito difícil de medir e muito difícil de trabalhar como um todo, tá ligado? Eu gosto que no anime eles forçam muito isso, assim, os dois são muito babacas dentro da linha deles. Tanto que tem a frase célebre que o Geto fala, mano, acho que você tem que baixar a bola, tá ligado? Você tá muito otário. E ele falou, nem fudendo. Tipo, pouco me fudendo se vocês me acham otário, eu sou muito forte. Nessa questão do ego dentro da militância, a gente tem que ser claro que ninguém tá isento disso, né? Ninguém aqui é uma figura iluminada dos céus que está isento de qualquer questão egóica, de quaisquer outras questões mais profundas, internas próprias das contradições da militância. Mas se diz muito no meio da militância de, não, a gente precisa superar o ego, né, na nossa militância para que a gente consiga fazer o trabalho coletivo. E obviamente isso é a linha certa. Mas a gente não pode fingir que o ego não existe, né? A gente vê muitas vezes pessoas motivadas pelo ego para militar. Eu acho que tem uma discussão política bem séria sobre isso, né, de qual é o principal motivo de você estar ali naquela situação de militância, né, por que você está militando, porque tem gente que milita que eu considero pelos motivos errados. E aí eu acho que tem uma discussão bastante grande nisso,
O Jujutsu traz essa questão, como eu falei, porque traz pessoas que estão no topo, que é o Gojo e o Geto, falando de como eles se relacionam com as tarefas deles, né? De tipo, qual é o ponto principal das tarefas deles? Proteger as pessoas que não têm poderes como eles. Para isso que eles servem, né? Isso que é a grande profissão de um feiticeiro deles, né, do mundo deles. E os dois têm visões diferentes, e como o Terça falou, né, as duas visões, nenhuma delas tá muito certa, não sei o quê. Trazendo isso pro nosso trabalho enquanto militantes, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma e pensar qual é o nosso dever enquanto militantes. O que nós estamos fazendo, qual é a nossa função enquanto militantes. Porque eu acho que tem muita gente que às vezes se confunde no papel militante e vai atrás de se tornar uma liderança política. E isso acaba sendo, talvez, na minha visão, uma perspectiva muito errada do qual é o seu papel nessa história toda. Porque se seu papel é só ser o melhor, ser o líder, sua visão é você tá ali para ser o líder, meio que dá a entender que você só quer ser um líder. Se você não tá atrás, por exemplo, de uma construção de uma sociedade melhor, que você não tá disposto a abrir mão de certas coisas por isso, que você não quer fazer uma construção coletiva, que você quer só fazer uma construção baseada no seu ego. Então, eu acho que tem uma discussão bastante grande nesse ponto, porque a gente recorrentemente, assim, todo mundo que milita já viu alguém assim, que quer tá no holofote, e só tá lá pra tá no holofote, e não quer fazer trabalho de verdade, e às vezes não quer fazer as tarefas mais chatas, não quer fazer o trabalho por trás das cortinas, etc. Isso pra mim é um problema na nossa militância, e assim, não tô falando que é de hoje, não tô falando que é do Brasil, não tô falando que é de São Paulo. Isso é uma coisa histórica na militância, né, e não só comunista, mas é uma coisa que a gente precisa estar ciente e debater com maturidade. Se a gente não fizer isso, a gente deixa isso se nutrir, principalmente porque hoje a gente tem espaço que isso possa se nutrir para além dos espaços apropriados, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais, de que, tipo, tem os cargos de liderança e eu acho que até além, assim, tipo, é buscar os cargos de exposição, porque você pode ser uma pessoa extremamente exposta e não ser uma liderança. Né? Como em qualquer, assim, é isso, eu acho que vai colocar um ponto. A gente fala da Soberana, porque enfim, estamos aqui, mas enfim, não é nem um caso da Soberana, não é um caso de São Paulo, não é um caso da militância de esquerda. A gente fala de um processo político como um todo. Ainda mais hoje na internet, exatamente o que ele comentou, tipo, onde a exposição é 20, 30, infinitas vezes mais ampla. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de a responsabilidade do lugar que a gente ocupa, já houve momentos onde você, na militância, vai precisar se expor para resolver uma tarefa. Falar uma coisa real de prática nossa, assim, tipo, a gente vai em manifestação e a gente tem que fazer uma fala de vez em quando, representando o nosso coletivo. E, ao mesmo tempo, é o indivíduo que tá fazendo a fala, é o rosto dele em um vídeo, é a conta, né? Tipo, é o nome dele divulgado, mas ele representa e fala pelo coletivo. Então, também é. Então, é uma coisa que mistura de um jeito muito difícil de separar de vez em quando. Acima de tudo, o ponto do Frog que eu gosto é assim, é entender que o ego existe. Fingir que nós somos seres iluminados, que a gente tá aqui porque por uma coisa alheia nossa, é mentira. Todo mundo tá aqui por prazeres pessoais, intrínsecos à nossa militância, em muitos sentidos. Mas é uma discussão necessária, porque a nossa responsabilidade, ou de qualquer militante, eventualmente, muitas vezes, vai beirar a um ponto de você ter que se expor, de você ter que receber elogios em algum sentido. A gente recebe muita gente falando, cara, o vídeo de vocês, a fala de vocês, o projeto de vocês, uma fala que algum membro de vocês falou, mudou a minha vida. Mudou a relação que eu tenho com a esquerda. Tipo, eu me filiei por causa de vocês. Como a gente reage a isso também é parte da nossa tarefa. Mas não tem como não dizer que isso não mexe com o ego pessoal nosso, de ficar satisfeito e dizer assim, porra, nosso objetivo em parte está sendo cumprido. Então, quando eu falo de responsabilidade e de militância com ego, vem muito dessa linha de, em parte, as suas tarefas também têm a ver com o ego, em parte, as suas tarefas também têm a ver com se expor, e como a gente tem que trabalhar isso. De novo, como que a gente trabalha isso? De forma coletiva, trazendo coisas para reunião, tentando entender se um comportamento é problemático ou não, se o que a gente fez está certo ou está errado, e ir afinando esse processo. Mas o ponto que eu quero chegar é que, assim, a nossa relação com a militância, ainda mais hoje, ela é muito tênue, às vezes, entre o que é meu, o que é do coletivo, o que é de um processo até maior que o nosso coletivo, de outros grupos, e é difícil. É um processo bem cinza, vamos dizer assim. Então, é interessante você falar isso, porque, fazendo também o paralelo com o Jujutsu, a gente vê nesses 5 episódios pequenas coisas que vão, digamos assim, agregando no Geto, né, coisas que vão pegando ele aos poucos ao longo dos episódios, para ele cada vez mais se ficando mais questionador em relação ao papel dele, ficando mais insatisfeito sobre a visão que ele tinha, vendo as contradições da visão que ele tinha, e cada vez mais indo para um caminho diferente. E isso chega à conclusão, né, isso gera
gera, ao final, ele se tornar o vilão. Isso tudo vai se acumulando até que tem um momento de quebra pra ele. Mas tem uma coisa aí que eu acho que é interessante a gente pensar, que é o nosso processo de, digamos assim, amadurecimento ou envelhecimento dentro dos espaços de militância, assim. Porque é muito comum, quando a gente tá entrando no espaço da militância, a gente ser pego por uma euforia, eu diria assim. Que tudo é muito legal, que você tá muito na paixão de fazer as coisas, que você tá muito empolgado, e você acaba fazendo mil coisas, e você tá afim de fazer tudo, você tá afim de conhecer todo mundo, você tá afim de, né, dar o máximo que você puder. Só que isso normalmente vai cansando, isso é normal, as pessoas vão cansando, ou a empolgação vai passando, e você vai lidando com isso de uma forma mais cotidiana ao longo do tempo, isso é normal. O problema é quando isso está associado, por exemplo, a um desgaste físico, psicológico e etc. São coisas que a gente precisa lidar no nosso dia a dia da militância, porque se a gente não conseguir debater essas coisas de forma madura, a gente tem uma forma que a gente descreve muito isso, né, na nossa militância, que é quebrar militante. Então, se a gente não consegue discutir de uma forma madura nos nossos espaços de discussão interna, ego, desgaste físico, desgaste psicológico, acúmulo de tarefa, falta de distribuição de tarefas, né? Uma distribuição acurada de tarefas. Mesmo até críticas fraternas dentro da organização, autocríticas fraternas também dentro da organização. Se a gente não conseguir discutir essas coisas de uma maneira, digamos assim, eu vou falar correta, mas não que tenha um jeito certo de falar, mas eu digo correta no sentido de da melhor forma possível, da uma forma madura, etc. A gente vai quebrar continuamente nossa militância. E eu digo, né, óbvio que eu conheço da Soberana, milito na Soberana, mas toda organização que tem isso, a gente sabe disso. Todo mundo que milita já viu isso acontecer, vê direto gente pedindo afastamento por questões de problemas de saúde mental, direto gente tendo que pedir afastamento para conseguir ter um tempo de respiro, porque às vezes, né, se acumula trabalho, se acumula militância, acumula problemas da vida pessoal. Então a gente precisa conseguir discutir essas coisas, porque senão a gente vai ver militante quebrar. Como eu considero que é o que aconteceu com o Gueto. O Gueto é um militante que quebrou, digamos assim. Então é uma coisa muito difícil de se discutir, porque às vezes não é uma conversa muito legal de se ter, não é uma conversa gostosa de se ter, não é aquela conversa política, não é uma conversa que você vai lá e vai falar, não, porque o Lenin escreveu sobre isso, então a gente vai aqui fazer... Não tem uma resposta certa, como eu falei. Então é muito difícil e cada contexto vai ter uma maneira de lidar, uma maneira correta de lidar. Porque é isso, querendo ou não, todo mundo aqui, né, todos nós aqui, a gente trabalha, né, a gente tem trabalhos normalmente em expedientes longos, cansativos, para depois chegar em casa e ter que fazer todas as outras tarefas da militância, ou ainda, sei lá, ter uma vida pessoal, né, então passar um tempo com as pessoas que você ama. Fazer essas coisas acontecer às vezes é muito difícil sem deixar uma bola cair. E enquanto a gente ficar numa militância baseada em ego, e sem ter uma discussão fraterna sobre essas questões, a gente vai continuar quebrando. Isso só é ruim, não só para nós individualmente falando, porque é óbvio que isso é péssimo para nós individualmente falando, mas também coletivamente falando, para a construção de um movimento revolucionário, ou para a construção de um trabalho de base no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade. Eu já entendi. Tá tudo bem virar um Metal Greymon, mas não dá pra deixar chegar no Skull Greymon. Por isso temos que recomeçar do Coromon, beleza? Tá, acho que isso serve. A localização da hospedeira do plasma estelar foi vazada. No momento, há 2 grupos principais com o objetivo de matar essa garota. Um deles quer usar o descontrole de Mestre Tengen para desmanchar a comunidade Jujutsu, um grupo chamado Kill, de mestres de maldições. Regra? Eu não quero levar bronca por exagerar, então... A regra vai ser, se pedir desculpa e chorar, eu não te mato. Moleque maldito. Eu acho que a gente entra num ponto, talvez seja o ponto central da nossa discussão, do que esse episódio me causou, né, dos episódios do Jujutsu como um todo, assim. Eu não vou entrar muito em voluntarianismo, porque eu acho que talvez seja um episódio à parte, eu vou pensar em alguma coisa pra gente trabalhar voluntarianismo à parte. Mas sobre o amadurecimento da sua militância. E como isso é um processo que teoricamente nunca acaba. Eu acho que é um pouco da linha do... Quando você entra... E assim, militância, por acaso, é o que a gente faz. Mas, mano, quando você entra num grupo de RPG, tá ligado? Qualquer dinâmica de grupo, eu diria, que você gosta, você fica empolgado. Porque é tudo novo, tá ligado? Você quer participar, você vai aprendendo coisas novas. Só que quando a gente tá na militância, isso é uma pira que eu acho que é um ponto... Não é não achar que a gente vai mudar o mundo. Se a gente não achasse que a gente pode fazer uma genuína mudança no nosso processo social, a gente não tava aqui de manhã gravando podcast, tá ligado? A gente acredita no que a gente faz. Mas quando a gente entra, muitas vezes, quando a gente se empolga, é esse lance de achar que amanhã a gente vai resolver alguma coisa. E essa foi uma das fases mais difíceis e mais importantes que eu observei da minha militância, que é assim, o tempo da democracia.
E assim, ela é muito simples, mas assim, cara, a gente não resolve as coisas numa única reunião ordinária. A gente não vai fazer. Não é que a gente não vai fazer a revolução amanhã, de que a gente não busca isso, mas não vai ser uma coisa de um dia, tá ligado? A gente não vai mudar um processo. Ainda mais a Soberana, que tipo, isso foi uma linha que eu tive com o Frog, que a gente sentou pra beber esses dias, e a gente começou a falar do que a gente já passou na Soberana, e a gente parecia, mano, 2 sindicalistas de 60 anos. Porque na internet o processo é muito mais rápido, já teve muito mais coisa que a gente fez e passou. Mas quando eu falo do amadurecimento do militante, eu vou nessa linha de, no Jujutsu principalmente, eu vou falar do Geto e do Gojo, mas eu vou falar do Nanami, que a gente já falou sobre ele, de que as coisas afetam as pessoas de formas diferentes e elas buscam sentidos diferentes pra militância ao longo do tempo, tá ligado? O Geto ter quebrado, exatamente o que a gente falou, acho que ele quebra como militante porque ele simplesmente para de acreditar que o que ele tá fazendo é útil à sociedade. A virada do Geto, assim, ele acredita meio que na mesma coisa ainda, mas ele muda de tática. Ele acha que a tática dele, que é uma tática mais radical, vamos dizer assim, é mais funcional. Ele para de acreditar no que ele tá fazendo. E o Nanami, que é o outro personagem que a gente adora, que é um trabalhador, quando a gente tá no flashback do passado, ele tá trabalhando com eles. Mas a gente sabe no tempo presente que o Nanami largou todo o lance de Jujutsu pra virar bancário. Por quê? Porque ele parou de acreditar. Porque ele viu que não, pra ele, naquele momento, as coisas não tinham sentido. E é isso, assim, eu tô nessa coisa com o Frog aqui, essa maluquice inteira desde o começo, mas só tem 2 anos. O Frog tem um processo político muito mais antigo que o meu, eu participei de outras coisas, mas você vê como nesse tempo, nesse pouco e grande tempo que a gente tem de luta e de militância, as pessoas que entraram, as pessoas que mudaram, as pessoas que saíram, né? Você não é o mesmo militante que você entrou. Você vai ficando mais, até burocrático, eu diria, eu não gosto dessa palavra, mas até burocrático, até mais centralizado, que é entender, tipo, mano, a gente não resolve as coisas com rapidez e com simplicidade, justamente porque o que a gente faz é importante, o que a gente faz afeta as outras pessoas. Então, sempre que tem militância nova, isso é uma coisa que gera embates, né? E isso não falo da Soberana, falo em qualquer caso mesmo, que isso eu já vi em vários outros grupos de pessoas novas com aquele fogo, aquela paixão, e as pessoas não velhas, mas a mais militantes dizendo assim, cara, a gente não tem como resolver isso agora. A gente tem outros processos, a gente tem uma burocracia para lidar, né? Mas é justamente esse centralismo, essa burocracia que fazem as coisas andar. E o envelhecimento, eu acho que vem disso, de você não precisar desse estímulo de tesão da militância a todo momento, tá ligado? Você não tem que estar sempre fazendo uma atividade, você não tem que estar sempre... Porque o se matar de trabalhar é exatamente isso, é casos que acontecem em todo lugar, o militante pega a tarefa até morrer, porque isso dá feedback de prazer pra ele. E chegaram numa situação de dizer assim, cara, não dá. A gente tem que ter um outro processo de discussão, de militância, de luta, porque as pessoas largam nosso processo aqui por doença mental, mano. As pessoas largam porque elas quebram, as pessoas largam porque elas têm burnout de militância, tá ligado? Elas quebram porque elas param de acreditar, como foi o caso do Jujutsu, assim, de falar, mano, a gente tá se matando pra isso aqui e não tá mudando no ritmo que eu gostaria que as coisas mudassem. Então, pra mim, é o ponto mais forte desse momento do anime, de pessoas mudarem a sua perspectiva perante a sua luta porque elas envelheceram, passaram por traumas, por lutas, por processos, e tem uma hora que não faz mais sentido. E a última coisa que eu quero é que qualquer pessoa que escute a gente, ou que o Frog, ou qualquer pessoa que vai um dia ver isso aqui, é que essa pessoa chegue um dia e ache que a militância dela não faz sentido, porque se for pra gente caminhar pra isso, não tem por que a gente fazer isso aqui, tá ligado? É isso, eu acho que você falou perfeitamente. Eu acho que tem muitas contradições na nossa vez de militância, e querendo ou não, tem coisas que realmente você só vai pegar amadurecendo no processo de militância, e tá tudo bem, assim, eu não falo isso pra diminuir quem tá começando, mas é que eu acho que tem coisas que, enfim, como qualquer outra coisa da sua vida, você vai pegando melhor a manha, digo assim, conforme você vai passando mais tempo se dedicando cada vez mais. Isso é uma delas, né? A militância não é diferente, por exemplo, de um esporte. Você vai pegando mais as manhas conforme você vai praticando mais e mais, fazendo mais coisa. Então, quando a gente pensa aqui o processo de militância, é uma coisa muito única, muito diferente de qualquer aspecto, né, normal, digamos assim, da sua vida, mas também obedece regras normais da sua vida. Então, é importante ter uma discussão saudável sobre seu ego, aquele espaço, sobre a sua dedicação àquilo, né, sobre a sua saúde mental em relação àquilo, e sobre a sua relação com as pessoas que ali estão também. Então, o Jujutsu, ele tem esse, né, a gente tá fazendo esse gancho, porque a gente vê a trajetória de um militante que foi se desenvolvendo, foi quebrando, foi se desgastando, que é o Geto, mas tem outros personagens ali também, como o Nanami, como o Terça falou. E o final desses 5 episódios é a ruptura entre os dois. Essa ruptura é uma cena bem emblemática, assim, deles na rua, se distanciando, o Geto virando as costas, indo pra outro caminho e tal, é bem simbólico, assim, cheio de simbolismos. Isso é uma coisa que a gente tem que prezar pra que não aconteça na nossa militância. A gente não quer quebrar militante, a gente não quer que nossos militantes vão pra outros caminhos, tal, a gente quer que eles continuem, mesmo que seja em outra organização, mesmo que seja em outro espaço, construindo um movimento revolucionário. E se a gente não conseguir pegar e fazer discussões apropriadas sobre nosso ego, sobre a nossa saúde mental na militância, sobre a nossa saúde física na militância, a gente não vai conseguir fazer o básico,
E aí eu não quero fazer um discurso de tipo, assim o comunismo não vai pra frente. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, se nós não estamos bem e nós não temos uma conversa saudável sobre a nossa militância, não tem como nós sermos militantes. Então, eu acho que isso é talvez uma das características essenciais da militância. Conforme a gente vai cada vez mais militando, a gente vai aprendendo cada vez mais a se relacionar com a militância. E eu quero que a mensagem que eu quero passar aqui é que a nossa relação com a militância, quando ela envelhece, quando ela amadurece, tem que ser de uma maneira saudável e não de uma maneira de ruptura. Então eu acho que essa representação que tem no Jujutsu, a gente achou muito legal pra trazer essa discussão, porque, enfim, ela é cheia de simbolismos e também é de um anime mó da hora que a gente gosta bastante e queria falar sobre. Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, volta no primeiro ponto que eu coloquei, que a ruptura, ela é da militância do Geto e do Gojo, né, eles param de acreditar, mas é uma ruptura de amizade. Enfim, aí a gente tem que lembrar que é um anime, o Geto não tá discordando de uma tática, o Geto vai virar um fodendo genocida, então, enfim, não é literal, mas eu já tive esse papo com o Frog e outras pessoas que, assim, se a gente não tivesse uma linha mínima de coesão, a gente não estaria no mesmo coletivo, tá ligado? Então, assim, a gente tem nossas discordâncias, não só é importante como é necessário a gente discordar no ambiente político, e isso é uma opinião que a gente sempre comenta de, cara, que você seja o único voto contra, mas é necessário estar lá esse voto. Só que ao mínimo de conciliação entre nós tem que haver, senão a gente sai do coletivo. E infelizmente esse momento chega. Eu acho que volta para isso que a gente falou de, no final ainda é uma relação afetiva, é uma relação de carinho, é uma relação de amizade, e isso não necessariamente vai se perder, mas tende a se perder, né? Quando fica irreconciliável e tem a quebra de uma pessoa sair do grupo, sair de uma militância, sair de um processo. E infelizmente faz parte. Eu vou sempre trabalhar na linha mais materialista, assim, de que, mano, as pessoas vão se decepcionar com a militância, independente dela. As pessoas vão envelhecer e buscar outras coisas na vida, e as pessoas vão envelhecer e ficar na militância e continuar ela até o final. Tem um pouco de tudo, assim. Eu não vou usar a bola de cristal aqui e imaginar o futuro, assim, mas a gente sempre gasta essa onda, assim, pô, talvez um dia a gente saia do coletivo por outras razões, daqui a anos, inclusive, e eu espero que a gente possa, tipo, sei lá, se um dia a gente se vê num ambiente político em lados não opostos, né, porque senão um de nós vai ter que virar um genocida de extrema direita, eu espero que isso nunca aconteça, mas se tiverem lados que não são literalmente o mesmo coletivo, que a gente consiga ter uma relação de respeito, uma relação de carinho, que a gente consiga, o mínimo, ter esse entendimento. Mas é um momento difícil, não vou mentir, assim, é um momento difícil, é um momento necessário, é um momento que faz parte da militância, mas que dói, porque é isso, né? Não somos máquinas, a gente tem uma relação afetiva. E é por isso que eu acho que, mano, o flashback de Jujutsu é impecável, e a gente nem citou o fato deles parecerem um casal maravilhoso, não é nem essa linha que a gente vai trabalhar, mas eu gosto muito como é uma relação de afeto, de carinho, dentro de uma relação trabalhista, de militância, e tudo se quebra ao mesmo tempo. E a cena final dos dois é essa linha de eu não consigo odiar você, eu não consigo não ter mais o amor e o carinho que eu tenho por esse colega, mas eu acho inaceitável a sua decisão do que você tá fazendo, né? Então, enfim, uma mistura de relações. Pra mim, Jujutsu era bom, e eu acho que agora com o filme e essa temporada, Jujutsu caminha pra ser um dos melhores shonens que a gente já viu, assim, acho que tem tudo pra ser bom. Esse episódio é um episódio muito importante pra mim, não sei se vocês notaram, mas eu queria muito ter essa conversa, e eu não contei pro Frog quase nada, eu falei, Frog, vem cá, vai ser mó da hora. Mas eu acho que é isso, a gente retrabalhar a nossa discussão de afeto na militância é uma coisa muito difícil, eu acho que não tem solução prática, uma coisa que a gente sempre vai tentar discutir, trabalhar, mas o mais importante de tudo, assim, prezem pelo carinho na militância, prezem por saúde mental, se preocupem como os outros militantes estão, pra gente não só descobrir que existe um problema quando uma galera começa a gritar e sair do coletivo, começa a gritar e sair do partido, começa a gritar e mudar as coisas, né? A gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. É isso, pessoal. Obrigado por ouvirem mais esse episódio. A gente não quis também dar muitos spoilers, a gente só quis falar o básico. Mas obrigado por ouvirem mais esse episódio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Frog, isso aqui é terça. Então comentem esse episódio que vocês estão esperando pro próximo arco do Jujutsu. O que vocês acharam desse arco inicial. E ouçam nossos outros episódios. Conheçam a Soberano. E tamo junto. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.